Pede adiamento. Fala para pedir adiamento. Fala que o presidente vai ser internado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos membros dessa comissão. Vamos dar início à sessão de discussão e julgamento. Processo 974/2024, jogo Mirassol Futebol Clube versus Esportivo Brasil Participações. Jogo realizado 9 de agosto de 2024. Relator Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, procuradores, advogados. É um prazer estar aqui novamente para mais uma sessão. Processo número 974 de 2024, Paulista Sub-20. Mirassol 3-2 no Desportivo Brasil, realizado no dia 9/8 de 2024. É denunciado o senhor Danilo Prado Nascimento, massagista do Mirassol, por possível infração aos artigos 258 caput e 258b, com penas cumuladas na forma do 184, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O senhor Danilo, segundo o relato do árbitro, foi expulso na comemoração do gol por adentrar ao campo de jogo e chutar a bola em direção à equipe adversária. A Procuradoria, em seu entendimento, denunciou o senhor Danilo pela prática de duas infrações, sendo a primeira delas a indevida invasão do local da partida durante a sua realização, nos termos 258b do CBJD, e no ato seguinte à invasão incorreu a prática da segunda infração, consistente em chutar a bola em direção à equipe adversária, ato contrário à disciplina esportiva nos termos do artigo 258 caput, pedindo a acumulação das penas no termos do artigo 184 do CBJD. É o relatório, senhor presidente, não há defesa por escrito, a defesa está aqui presente. A senhora está aí. Tem alguma prova, alguma imagem? Tem o momento do gol para apresentar. Vou me aproximar só para explicar, mas se tiver o som, João, é até interessante o comentário dos comentaristas, né, no caso. Olha o Carlos no levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, ela foi! Gol! É do Leão, é do Mirassol! Mostrando o lance mesmo, que não tem nenhuma intercorrência nem pelos comentaristas, que normalmente quando alguém toma um cartão vermelho, eles costumam comentar. Um jogo impressionante aqui no CT. Enzo Parra. Mirassol 3, Desportivo Brasil 2. No cruzamento que veio da direita, ele tocou de cabeça por cobertura. O Mirassol está... É do Mirassol! Sim, vai se classificar. Olha o Carlos no levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, ela... Vai se classificar. Olha o Carlos no levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, ela foi! Gol! É mais para evidenciar mesmo que em momento algum tem algum direcionamento da intercorrência. É do Leão, é do Mirassol! Ao do vídeo, eles retomam ao jogo normalmente. Virou! O Mirassol vira um jogo impressionante aqui no CT. Enzo Parra. Mirassol 3, Desportivo Brasil 2. No cruzamento que veio da direita, ele tocou de cabeça por cobertura. O Mirassol está se classificando. Eu até procurei outros, tentar evidenciar outros, mas não foi possível. Ok.
O relator, a Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, auditores, meu amigo procurador doutor Rodrigo, a defesa também, boa tarde, doutor Fábio, doutor Paulo, doutora Paula. Senhor presidente, a conduta está muito bem tipificada aqui, conforme o doutor Stefano, que é o nosso colega procurador aqui, fez. Eu não vou me ater a isso, mas só mencionar que com relação à prova, ela não é clara, né? Porque ela mostra o gol, mas mostra que o árbitro, na hora que sai o gol, ele vira e se dirige a alguém. Não dá, como ela não tem esse espaço, esse ângulo para mostrar para onde é que ele foi, a gente não tem essa informação. Então, não tendo condão de afastar a presunção, ainda que relativa da súmula, eu vou manter os termos da denúncia e pedir a condenação, senhor presidente. Muito obrigado. Defesa? Tarde a todos aqui presentes. Terei que ser o mais breve possível, mas conforme eu mostrei no lance apresentado, não há nenhuma intercorrência. E normalmente, quando a gente tem algum tipo de cartão vermelho, a intercorrência ela é inclusive comentada pelos próprios comentaristas da partida. E em momento algum se vê algum atraso na retomada do jogo, algum tipo de situação adversa que faz com que todos tomem a atenção para o local onde o massagista está. Entendemos a veracidade, né, presumida da súmula, mas ainda assim também não tem essa comprovação diante de todos os fatos apresentados aqui. Portanto, gostaria de solicitar, diante desses fatos, a absolvição, mas se assim os senhores não entenderem, vale ressaltar que o massagista ele não possui reincidentes, se deu no momento de uma virada de jogo que classificaria o time para a próxima fase do campeonato, então é totalmente compreensível que tenha tido uma atitude um pouco emocional além do que devido, da mesma forma que a gente não consegue comprovar se efetivamente ele chutou a bola em direção ao adversário, ou se ele chutou, eventualmente, se ele chutou uma bola para qualquer outra posição, e ainda se ele realmente invadiu o campo como é direcionado na súmula. Mas, por essas razões, se caso os senhores não entenderem pela absolvição, pede-se pela aplicação do 182, parágrafo 2º, por não se tratar de partida profissional, bem como o 183, tendo em vista que uma conduta se colidiu com a outra. Então, ele teve uma conduta para 2 tipos de infração, conforme a súmula demonstra, sendo aplicado, então, na penalidade mínima nos fatos. Obrigada. Essa é a defesa. Relator? Parabéns à defesa pelas provas trazidas, em que pese a prova não é clara, né? Dá para ver sim a reação do árbitro, mas a gente não consegue ter o local. Dentro da veracidade presumida da súmula, algum ato o massagista cometeu, que assim o árbitro entendeu por aplicar o cartão vermelho. Eu ouso discordar, até embora a Câmara não tenha pego exatamente a reação, né? Acredito que não foi uma reação tão exacerbada que enseje em 2 condutas, até no caso, pela invasão e, eventualmente, né, pelo 258 caput, que seria uma conduta contrária à disciplina. Mas, de alguma forma, uma conduta contrária deve ter ocorrido. Então, eu peço vênia à Procuradoria, mas eu entendo que, no máximo, ocorreu, sim, uma conduta contrária à disciplina, uma comemoração com uma certa, um pouco mais esfuziante, mas que não houve, talvez, o intuito de chutar uma bola em direção à equipe adversária, nem uma invasão de campo, até porque a Câmara, se não pega tudo, pega uma boa parte do campo. Então, pelo meu voto, senhor presidente, eu absolvo no 2.5b e condeno o senhor Danilo pelo 258 caput, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina esportiva. Considerando ele não tendo antecedentes, aplico a pena mínima de 1 partida, porém, tendo sido um cartão vermelho direto, não converto em advertência, conforme o entendimento já consolidado dessa comissão. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Eduardo? Acompanhe. Eu acho que é caso de aplicar o 183, foi uma ação só, um contexto só. E eu absolvo também ele no 258B, mas eu tenho um entendimento, discordo aqui do relator,
embora que seja o entendimento aqui dessa comissão, pelo fato de foi um momento de euforia entendo que foi um momento de euforia do massagista, uma virada de jogo, e embora não tenha a cena, não apareceu ali, mas em nenhum momento foi narrado, em nenhum momento foi observado isso pelo narrador, eu aplicaria aí uma advertência. Então, por maioria absoluta, ele está absolvido, por unanimidade, absolvido no 258B, e por maioria, uma partida para o massagista Danilo Prado Nascimento. Processo 969-2024, jogo Grêmio Desportivo São Carlense versus Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. Jogo realizado 18 de agosto de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, vamos a mais um aqui no Paulista Sub-11, Grêmio São Carlense 2, Velo Clube 3. Partida realizada no dia 18/8/2024. O denunciado é o senhor Luan Onuma Borges, massagista do São Carlense. Pois, segundo o relato do árbitro, após ser advertido com cartão amarelo, mesmo disse as seguintes frases: então apita essa porra direito, com isso foi aplicado o cartão vermelho. Ele foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, pela conduta ocorrida. A defesa escrita do senhor Luan, e não há antecedentes, segundo a certidão. É o relatório. Procuradoria. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento os outros auditores, boa tarde à defesa e meus colegas aqui procuradores. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que são crianças envolvidas aqui nesse jogo e a conduta do massagista deveria ser de forma de exemplo, né? Não proferindo esse tipo de palavra durante a partida. Doutor Daniel, após a leitura da defesa, vamos a voto. Senhor presidente, a defesa, em resumo, alega que o senhor Luan estava muito tenso com a partida e que isso o levou a esse tipo de atitude, de reclamar de uma forma assintosa, mas sem querer ter ofendido o árbitro. Então, requer que seja considerada a pequena gravidade da eventual infração, de modo que seja aplicado ao senhor Luan tão somente a pena de advertência, na fórmula do parágrafo 1º do artigo 258, e em caso de condenação, seja observada a atenuante prevista no artigo 182 do CBJD, sendo reduzida pela metade as penas eventualmente aplicadas. Esse é o resumo da defesa, senhor presidente. Vamos ao voto. Bom, no caso em questão, né, segundo o relatório, foram proferidas as seguintes palavras após um cartão amarelo que levou ao cartão vermelho. Então, apita essa porra direito. Eu vejo que, sim, partida bem tensa, né, pelo resultado, mas não houve uma ofensa direta, né? Houve uma reclamação, eu vejo, com um certo desrespeito. Porém, nada mais ofensivo, mas que levou, sim, o árbitro a aplicar o cartão vermelho ao senhor Luan, tendo já o advertido por amarelo. Não foi nem um segundo amarelo, né? O senhor Luan sendo massagista. Então, considerando não ter antecedentes, eu entendo que ele, de alguma forma, desrespeitou a arbitragem, sim, por reclamar, na verdade, não foi nenhum desrespeito, mas reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões na forma do inciso 2º do parágrafo 2º, e assim entendeu o árbitro por puni-lo com o cartão vermelho. Eu aplicaria a pena mínima, tendo que condeno nesse artigo, porém,
não possuindo antecedentes, aplico a pena mínima de uma partida e mantenho esta suspensão de uma partida, principalmente por considerar ser crianças, né, sub-11. Então, em que pese toda a atenção do senhor Luan, ele tem que conter essa atenção, principalmente para educar essas crianças que estão também sob responsabilidade dessa equipe técnica. Então, pena mínima de uma partida, sem conversão e advertência, por esse fato, no meu entendimento, senhor presidente. É como voto. Doutor Eduardo. Do mesmo modo que o julgamento anterior, acompanho pelos fundamentos do senhor editor relator. Eu acompanho o voto do relator, acrescentando que a diferença desse e do passado aqui, do outro processo, é que aqui não é função do massagista reclamar. Ele faz parte da equipe técnica, mas não é a função dele. Então, eu acompanho o voto do relator por unanimidade uma partida. Para Luan Onuma Borges, massagista da agremiação Grêmio. Processo 970-2024, Clube Atlético Taquaritinga versus Ferroviária SAF Paulista, jogo, 18 de agosto de 2024. Relator, doutor Eduardo Beral da Costa. Vamos lá. Campeonato Paulista Sub-11. Partida em Clube Atlético Taquaritinga e Associação Ferroviária de Esportes. Presidente, o nosso arquivo não está abrindo o 970. Ah, obrigado. Aguardo. Só para isso. Abriu. Obrigado. Vamos lá. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 206 do CBJD. Segundo o relatório da arbitragem contido na súmula, informa que a partida começou com 5 minutos de atraso, devido ao médico da equipe visitante, Ferroviária SAF, não estar no estádio no horário correto. Acréscimo devido à parada técnica obrigatória de atendimento médico. Diante disso, foi apresentada a denúncia nos termos do artigo 206. Diante disso, protesta pela aplicação das penas nele previstas. A Ferroviária possui uma vasta ficha disciplinar, com vários antecedentes, e apresentou defesa escrita. Esse é o relatório. Procuradoria. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, demais presentes, membros da Procuradoria, Defesa. A Procuradoria ratifica, então, os termos da denúncia, fazendo menção simplesmente à reincidência da equipe. Bom, doutor Eduardo, defesa escrita. Vamos lá. A defesa, em síntese, alega que o atraso não se deu por vontade ou por inação do médico da equipe, mas sim pela existência não comprovada, nesses autos, de uma obra que teria atrasado o médico da referida agremiação em mais de 1 hora. Diante disso, houve o atraso, né? Por fim, eles também requerem que os fatos em análise ocorreram no Campeonato Paulista de Futebol Sub-11, tratando-se, evidentemente, de competição de natureza não profissional. Portanto, requer, caso esta douta comissão entenda pela condenação da agremiação, seja considerado o teor do caput do artigo 182 do CBJD. Diante disso, ele protesta pela absolvição e, caso não seja essa, a sanção da multa pecuniária no menor patamar permitido pelo artigo 206. E também protestam pela atenuante prevista no artigo 182. Esta é a defesa. Podemos partir para o voto, né? A alegação existente na defesa, ela se mostra despossuída de provas. Não há um encarte de uma reportagem ou mesmo uma declaração do
da prefeitura em que há, ou prefeitura, ou DETRAN, ou o responsável pela obra, onde é alegado pela defesa. Então, diante disso, não tem provas para impugnar o que constante do ato, tornando-se o atraso do médico incontroverso. Então, são 5 minutos. A penação pela dobra, porque já há reincidência, 5 vezes 150, vezes 2, uma multa de R$ 1.500. Esse é o meu voto. Senhor Daniel. Não vai ter redução pelo... Eu não vou reduzir, porque a questão aqui são várias as punições, as reincidências, né? Entendo que, se aplicasse, estaria reforçando essa ofensa, né? Esse desrespeito ao regulamento. Então, eu não aplico aqui o benefício, e aplico o entendimento já desse tribunal com relação ao valor constante da tabela. Em que pese toda a dificuldade que a gente sabe muitas vezes de ter um médico na partida, né? Ter médico profissional difícil até no mercado, todo mundo chegou no horário, né? Menos ele. Então, a defesa não tem como se respaldar. Dentro do entendimento muito bem reforçado pelo relator aí da reincidência, eu acompanho no voto. Eu acompanho na íntegra o voto do relator. Então, por unanimidade, aplicada a multa de R$ 1.500. Agremiação ferroviária. Processo 971/2024. Jogo: Independente Futebol Clube versus Rio Claro Futebol Clube, Paulista. Jogo realizado em 18 de agosto de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. Processo 971. Paulista Sub-12, Independente 1, Rio Claro 0. Ocorrido no dia 18/8/2024. São denunciados tanto a agremiação Rio Claro, como o senhor Márcio William Altarujo, pela conduta do senhor Márcio William Altarujo no caso. A agremiação Rio Claro, por infração ao artigo 191, inciso 3º, por constar na súmula que o senhor Márcio William Altarujo, trajado com o uniforme da comissão técnica da equipe do Rio Claro, não apresentou a documentação nem sua credencial ao delegado, e nem à equipe de arbitragem. O mesmo adentrou no campo de jogo antes do início e no intervalo da partida para aquecer o goleiro de sua equipe. Informa ainda que o mesmo dirigiu-se também à equipe de arbitragem, reclamando das decisões tomadas pelo árbitro. Essa conduta, segundo a Procuradoria, configura descumprimento ao regulamento específico de competições da categoria, que assim expressa. Todos os profissionais envolvidos na partida, incluindo, mas não se limitando aos atletas educandos, membros da comissão técnica, gandula, maqueiros, diretoria e prestadores de serviços, devem, obrigatoriamente, ser credenciados no sistema online indicados pela Federação Paulista de Futebol, com a devida identificação da área em que terá acesso ao estádio, sob pena de sanção administrativa. Logo, há uma infração ao artigo 91 do CBJD por deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento. A segunda denúncia, justamente em relação a essa conduta, mais especificamente ao infrator, o senhor Márcio William Altarujo, daí sim por infração ao artigo 258B, parágrafo 2º do CBJD. A conduta já foi descrita, mas o 258 especificamente diz que invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local de partida prova equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar, com pena de suspensão de 1 a 3 partidas. Teria incorrido nisso o senhor Márcio William. Não há defesa apresentada, senhor presidente. É o relatório. Tiago, né? Não tem nada para a Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. A denúncia ela é inteligível, só fazer alguns comentários, tecer alguns comentários no caso que
está diante de um manifesto descaso da agremiação, né, e do preposto dela com relação ao regulamento da competição. Se, por um lado, a agremiação mandou em nome dela um preposto sem a correta identificação e autorização perante o Departamento de Competições, aqui no caso do senhor Márcio, né, por outro lado, ela se comportou de forma desonrosa e indolente quando permitiu que ele, além de ter se dirigido ao árbitro, ele invadiu o campo, né, e negou a identificar-se também quando estava trabalhando com o goleiro. E além disso, ela reclamou das atitudes, das decisões do árbitro, né. Eu até juntei um documento nos autos que mostra que ele é atendente, eu não sei o que faz a função dele, mas é atendente na agremiação do Rio Claro. Então, juntei só para demonstrar que ele faz parte do corpo da agremiação. Então, eu pedi uma pena condizente, salientando que a agremiação é reincidente, né? E é a mais próxima aqui da federação, porque a relação com a agremiação é maior que a relação com o próprio jogador, e a gravidade da conduta é tamanha que ela que devia primar pela organização, permitiu que tudo isso acontecesse, além da soberba e atrevimento do profissional. Então, eu só pedi uma pena razoável para os dois, né, para que isso não volte a se repetir. Agradeço a palavra, senhor presidente. Doutora, defesa? Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse é meu primeiro e último caso aqui agora, no dia de hoje, então já aviso que sairei daqui a pouco. Doutores, aqui é um caso interessante porque a súmula ela tem a presunção relativa de veracidade, porém, ela tem que, para ter essa presunção relativa de veracidade, ela tem que trazer elementos, né, que constituam essa presunção. No caso em tela, o que a súmula diz? O senhor Márcio, ele estava com o uniforme da comissão técnica, não apresentou a documentação nem sua credencial ao delegado ou à equipe de arbitragem. Primeiro, aqui não diz que o Márcio ele não estava cadastrado de acordo com o regulamento, né, que estava online, né, o cadastro online do sistema online, não diz que ele não estava credenciado, só fala que ele não apresentou a documentação. Ou seja, ele poderia estar credenciado, mas não quis apresentar a documentação. Aí não seria um erro da agremiação, sim do Márcio, mas fica meio nebuloso, a gente não sabe. Ele só não apresentou. O que me causa estranheza, porque deixaram ele entrar tanto no início quanto no reinício para aquecer o goleiro. Mais um ponto estranho, porque se ele entrou para aquecer o goleiro, o doutor Marcos trouxe aqui para a gente, em uma outra competição, inclusive, que o senhor Márcio ele faz parte da agremiação. Mas, se ele não apresentou nenhuma documentação, nem uma credencial, como é que o árbitro sabe que era o senhor Márcio, de fato? Aqui ele não fala que, o senhor Márcio, porque eu conheço, então ele não apresentou, mas eu conheço, esse é o senhor Márcio. Né? Nos causa a dúvida de que realmente era o Márcio ou não. Por quê? Poderia ser alguém usando o nome do Márcio que realmente está cadastrado ali, mas me causa estranheza um atendente que estava cadastrado como atendente em outro jogo, está aquecendo o goleiro ali no início e no reinício da partida. Né? Junto ao fato de terem deixado ele entrar. Eu acho que se alguém não está credenciado, o árbitro ia falar, olha, não está credenciado e não deixei entrar. Porque é papel do árbitro ali não deixar entrar também. Então, nesse primeiro momento, eu já entendo que não teve uma responsabilidade da agremiação, porque não fica claro se ele estava credenciado ou não, ou se ele apenas não quis mostrar o documento, e aí seria uma responsabilidade desse suposto Marcos. Num segundo momento, então por isso eu peço a absolvição da agremiação, porque entendo que a súmula, nesse caso, é imprestável. Né? A súmula ela não trouxe elementos que comprovassem aqui, para esse caso, a presunção relativa de veracidade. E no segundo momento, tratando aqui do Márcio, eu peço a absolvição simplesmente porque a gente não sabe se realmente era o Márcio. Né? Porque se uma pessoa não apresenta um documento ou uma credencial, como que eu sei que é aquela pessoa? E eu cito o nome. Né? O árbitro deveria ter colocado aqui, olha, o Márcio, porque me foi informado pelo diretor que conhece tal, foi informado a mim pela direção da agremiação. Não, ele simplesmente coloca aqui o senhor Márcio não quis apresentar, mas não fala como que ele sabe que é o Márcio. Né? Ou ele tem bola de cristal, ou
ele não soube, nesse caso, com todo respeito, de redigir a súmula aqui. Então, caso, por mais que fosse aplicada uma advertência nesse caso, poderia estar sendo aplicada uma advertência para uma pessoa que sequer poderia estar lá naquele jogo, né? O Márcio, que a gente não sabe quem é. Ele consta na comissão técnica. Ele não, ele tá. O Dr. Marcos juntou. O Márcio é do clube. A gente sabe que ele é um funcionário do clube, mas ele constava. Ele constava como atendente nessa sub-10, né? Que é uma Copa. Mas é outra. Não é da federação, né? Esse sub-10 é da federação? É da federação. Esse aí é um material do próprio site dele, do próprio Instagram deles, aliás. É porque fala Supercopa, né? Uma coisa assim. Deixa eu ver. Mas contra Fala os aqui, ó, jogadores... Promina Sub-10 masculino, Sanca Cup. Sanca Cup, eu não sei o que é. Bom, mas aí imagino, poderia ser o Márcio, poderia ser alguém que está usando o nome do Márcio. Então, pela também falta de elementos, pela imprestabilidade da súmula, eu peço a absolvição, porque a gente fica na dúvida se realmente era o Marcos ou não, o Márcio ou não. Então, a absolvição para os dois é o pleito da defesa. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja a pena, pela própria dúvida causada, peço que em ambas as penas, tanto no 191 da agremiação, quanto no 258 do senhor Márcio, seja aplicada a pena de advertência. A mínima, fixada a mínima, convertida em advertência. É a defesa. Doutor Daniel. É louvável o empenho da defesa, neste caso, mas, assim, é fato que alguém trajado com o uniforme da equipe do Rio Claro adentrou sem credencial ao campo de jogo, certo? Antes do início e no intervalo, e ainda reclamou da arbitragem durante suas decisões, ou seja, alguém vestido com a uniforme da comissão técnica, essa é a presunção de veracidade da súmula, né? Acho muito improvável que isso fosse inventar esse fato, e não há nada que também traga de forma contrária. Então, entendo que a equipe do Rio Claro, ela, e sendo reincidente, inclusive no sub-11, sub-12, em infrações ao artigo 191, como recentes julgados aqui em 15/8, em 12/6 e assim por diante, deve, no mínimo, zelar por essa organização administrativa. Todos envolvidos nos campeonatos da Federação Paulista sabem o quanto isso é importante, né? Apresentar credencial, ainda mais numa partida de crianças, onde qualquer um pode entrar, mas não seria interessante isso, perigoso até. Eu entendo que há responsabilidade, sim, da equipe do Rio Claro, e uma pessoa no minimamente trajada adentrou em campo, assim, chegou com os demais, porque o goleiro também não ia aquecer com qualquer ser humano, né? Falou, não te conheço. Então, há responsabilidade, sim, da equipe do Rio Claro, onde o trabalho de credenciamento não é um trabalho hercúleo, mas é um trabalho que deve ser respeitado. Então, não há nada que exclua essa responsabilidade do Rio Claro. Então, eu entendo, sim, que ele deve ser apenado com o previsto no 191, parágrafo 3º, como assim denunciou a Procuradoria, e considerando as reincidências, inclusive uma recente, no mesmo campeonato sub-11, sub-12, já com multa de R$500, eu vou majorar essa multa somente em R$100 para R$600, e não vou aplicar a redução, até conforme entendimento aqui do relator acompanhado, que eu referendei o voto nessa mesma sessão, pela não redução no 182, no caso do Rio Claro. É como eu voto, senhor presidente, nessa denúncia. Do Rio Claro, você votou 600 sem benefício. Sem benefício. E o Márcio? Quanto ao senhor Márcio, também louvável a defesa. Mas o Rio Claro, daí voltando até um pouco no Rio Claro, ele sequer indicou quem é, né?
E, partindo da presunção da veracidade da súmula, que eu também entendo que o árbitro não iria denominar um ser humano qualquer com nome e sobrenome, Márcio William Altarujo, e eventualmente, se não fosse o Márcio William Altarujo, caberia a ele indicar alguém, ou até a própria agremiação, a que ter comparecido, apresentando alguma prova para excluir sua responsabilidade, ou até a do Márcio e assim por diante. E parabenizo a Procuradoria pela juntada desta informação, que há um Márcio na comissão técnica, né? Que a dúvida seria na aplicação por jogos ou por tempo, né? Se ele assim não fizesse parte da comissão técnica. Então, houve sim uma invasão por alguém, né, da comissão técnica, no caso indicado o senhor Márcio William Altarujo, e não foi indicado um substituto. E partindo da presunção da súmula, que assim relatou e indicou o nome, eu entendo que o senhor Márcio poderia ter, ao mínimo, não ter repetido a conduta no intervalo, como afronta à arbitragem. Então, neste caso, eu condeno, sim, por infração a 258B, por invadir local da partida, não tendo antecedentes, porém, pela reincidência, tanto no começo como no meio do jogo, eu aplico 2 partidas, daí sim com redução no 182, uma vez que ele não tem antecedência, reduzindo então para 1 partida. É como eu voto, senhor presidente. Eduardo, Acompanho integralmente os 2 casos. por unanimidade, que eu acompanho o voto do relator. Ficou Rio Claro, a multa de R$ 600 sem o benefício, e o atleta e o Márcio a pena de 1 partida com o benefício. Já com o benefício. Processo 967/2024. Ok. Obrigado, doutor. Mirassol Futebol Clube versus Esporte Clube 15 de novembro. Jaú. Jogo realizado em 17 de agosto de 2024. Relator, doutor Eduardo Beiral da Costa. Partida da Copa Paulista Profissional. É denunciado o atleta Miguel dos Santos Silva, atleta profissional da equipe do Mirassol. Foi denunciado o atleta nos termos do artigo 254, parágrafo 1º. Segundo o relatório do árbitro, ele foi expulso por dar uma entrada com uso de força excessiva, atingindo as pernas de seu adversário número 3, Micael Santos da Paz, na disputa de bola. Foi expulso com cartão vermelho direto. A Procuradoria apresentou denúncia, pleiteando as penas previstas no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. O atleta não possui antecedentes. Esse é o relatório. Doutora, tem imagem? Tem o lance. Por favor. Eu vou me aproximar aqui para mostrar para os senhores. Por favor, João. Obrigada. É aqui. Se quiserem se aproximar, é um pouco rápido. Se puder voltar de novo assim. Não, vem com uma voadora no chão. Ele vai diretamente em direção à bola. Erra o tempo da bola. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que pelo vídeo dá para ver que o jogador dá meio que uma tesoura ali no adversário e constatar que foi o cartão vermelho direto. E o entendimento dessa comissão tem sido na punição de no mínimo uma partida quando é o cartão vermelho direto. A defesa? Sim, esse defesa é bem breve. Na realidade, o que ocorre nesse lance é exatamente que
Os atletas, no mesmo momento que eles vão em direção à bola, ambos esticam muito a perna e acabam se desequilibrando. Mas o atleta, o senhor Miguel, que é o atleta do Mirassol, ele vai diretamente no sentido da bola e pegando primeiramente a bola e, querendo ou não, encostando na perna do seu adversário. Portanto, diante disso, eu gostaria de pedir a desclassificação para o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, e ainda pela aplicação do parágrafo 2º, pedindo a suspensão pela advertência. Mas se assim não foi o entendimento dos senhores, que seja aplicada a pena mínima em razão da sua não reincidência. Essa é a defesa. Posso pro voto? Eu já tinha visto, inclusive, a imagem, né? Entrei no processo um pouco antes. Eu entendo aqui que a intenção dele pode ter sido inicialmente ir na bola, mas houve de fato aqui uma jogada violenta por ele não ter recuado no momento ali, uma vez que o zagueiro foi mais rápido que ele. Inclusive, a visão do fato mais clara e objetiva possível é a sua concordância integral com a decisão do árbitro, uma vez que sequer reclama, né? Porém, se demonstra que também não foi uma tentativa de agressão, foi um lance de jogo em que houve um uso de força excessiva aí. Diante disso, eu mantenho o 254, é um jogador sem reincidência, o árbitro estava ao lado do fato em si, e também informou como 254. Diante disso, eu aplico, por ser vermelho direto, uma partida sem hoje estou sem a conversão. Hoje está difícil, desculpe. Sem a conversão em advertência, seu voto. Doutor Daniel. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu acompanho o voto do relator também. Então, por unanimidade, uma partida sem benefício. Processo 972/2024. Jogo Rio Branco Esporte Clube versus Guarani Futebol Clube Paulista. Sub-12, jogo realizado em 18 de agosto de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Então, processo 972/2024, Paulista Sub-12, Rio Branco 0, Guarani 0, realizado no dia 18/8/2024. Denunciada a equipe Rio Branco por, segundo relatório do árbitro, não houve a execução do hino nacional. Segundo a arbitragem, fomos informados pela diretoria do Rio Branco Esporte Clube que a caixa de som queimou e por isso não foi executado o hino da Federação Paulista de Futebol e hino nacional na segunda partida. Na primeira partida foi executado normalmente. A Procuradoria pede a condenação no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com o artigo 10, inciso 2º do Regulamento Geral de Competições. A defesa por escrito, onde, só um instante, vou ler aqui, devido à relatoria intempestiva, que não houve tempo de ler previamente. Então, vamos ler aqui a defesa. A defesa apresentada diz que, todavia, problemas técnicos, a caixa de som simplesmente queimou, conforme consta na própria súmula. Falhou no momento do hino. Não houve a possibilidade de execução do hino nacional. O sistema de som até aquele momento estava funcionando perfeitamente. A direção da equipe até tentou um equipamento de som naquele momento, mas as equipes já estavam perfiladas e iria atrasar o começo da partida. Também não é permitido pelo regulamento. Assim, ainda que a responsabilidade pelo hino nacional é de responsabilidade objetiva do clube mandante, fica claro que se trata de caso fortuito e força maior. Assim, por ser decorrente de fato inesperado, entende que não deveria ser punido o clube, a punição sendo injusta, ainda mais tratando de competição amadora, até mesmo pelo que se priorizou a pontualidade da partida. Então, que seja o clube absolvido da denúncia, uma vez que também fora vítima de um caso fortuito,
E caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, requer que seja aplicada a pena mínima. É o relatório, senhor presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que a agremiação é reincidente. Senhor presidente, a gente entende o caso fortuito, ainda mais pela descrição da própria arbitragem, né, que na partida imediatamente anterior, no caso a sub-11, foi executado normalmente o hino. Mas há uma infração a 191, certo? E há a reincidência, porém, a gente entende que o clube talvez não tenha tido o dolo, né? Aqui foi realmente um caso fortuito, mas a infração, então, no meu entendimento, o regulamento ele é objetivo. Eu aplico a pena de R$ 200 com redução no 182, apenas pela, uma vez, responsabilidade. Caberia ao clube ter um plano B, uma segunda caixa de som, alguma coisa assim, mas entendo os atenuantes, uma vez que estava funcionando até então, mas não o absolvo, né? Uma vez que houve infração, sim, ao regulamento e não foi executado o hino. Pena mínima, pena de R$ 200 de multa com redução no 182, presidente, caindo para R$ 100. Sim. Doutor Eduardo. Nesse caso, doutor Daniel, eu entendo que eu acho que seria mais viável aqui, pela condição do fato, a aplicação de uma advertência, para que da outra vez eles mantenham uma caixa sobressalente, né? Como houve a ocorrência do hino no jogo anterior, eu entendo que aqui é um caso que não incorre em desleixo, desobediência ao regulamento. Diante disso, eu discordo, pedindo vênia, ouso discordar do entendimento do relator e aplico a pena de advertência ao clube. Esse é o voto. Vênia concedida e parabéns pelo voto divergente. Eu, com a máxima vênia também, eu discordo do voto do relator e vou acompanhar o voto dissidente, porque, de fato, mesmo teve o hino na segunda partida, aí se percebe-se que não teve uma má-fé, que não teve uma vontade, um desleixo do clube. Então, por maioria, advertência para a equipe Agremiação Rio Branco. Agora, deixa eu ver aqui, 976. Processo 976-2024, Red Bull Bragantino Futebol Limitado versus Mirassol Futebol Clube. Sub-20, jogo realizado 18 de agosto de 2024. Doutor Daniel. Eu marquei aqui, Daniel. Então, Beraldo ficou? Então, doutor Eduardo Beraldo. Desculpa. Vamos lá. Paulista Sub-20. Partida realizada no CPD Red Bull Bragantino. É indiciada a agremiação do Red Bull Bragantino. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 206, pelo motivo contido na súmula. Acréscimos de bebida e hidratação, parar para hidratação em ambos os tempos e atendimento com os atletas. Informo que houve um atraso no início da partida de 5 minutos, devido o uniforme da equipe do Red Bull Bragantino coincidir com o uniforme do goleiro da equipe do Mirassol. Informa ainda que a equipe do Red Bull Bragantino mudou o uniforme que foi combinado na reunião preparatória entre as equipes e o diretor da partida. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 206, pelo que protesta pela aplicação das penas nele contidas. O Red Bull Bragantino possui antecedente específico. Deixa eu só verificar aqui. A defesa nos autos, esse é o relatório. Procuradoria. Senhor presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia
Apenas esclarecendo, então, que antes do início da partida, as equipes combinaram o uso de determinados uniformes e, por conta própria, o Bragantino alterou o uniforme que utilizaria, fato que fez confundir o uniforme pela equipe Bragantino utilizada e aquele utilizado pelo goleiro da equipe Mirassol. Circunstância que, portanto, provocou o atraso. De forma que não resta dúvida a ofensa ao artigo 206 do CBJD. É isso, senhor presidente. Doutor Ricardo, a defesa escrita. Muita leitura. Inicialmente, ele informa os termos da denúncia, do direito da inexistência de infração disciplinar, conforme se verifica na súmula, a arbitragem justifica um suposto atraso por conta do uniforme do Red Bull. Ele alega que tal motivo não pode se sustentar como razão para o atraso da partida, especialmente pelo que se observou ainda no momento de aquecimento para o jogo. A similaridade entre os uniformes previamente selecionados para a partida confundiria e traria prejuízo ao seu bom andamento. Verifica-se abaixo a disposição dos uniformes do Red Bull Bragantino e do Mirassol na partida em questão. Vou explicar aqui como estão. O uniforme do Bragantino todo preto, o goleiro azul, o árbitro laranja e shorts preto, o goleiro da equipe do Mirassol todo de preto, e a equipe do Mirassol toda de amarelo. É certo que há uma nítida distinção das equipes por conta da diferença de tonalidades do uniforme, pela oposição entre as cores preta e amarela. Logo, em uma simples análise factual, identifica-se o motivo da utilização do uniforme escolhido pelo Red Bull. Seu uniforme número 1, off-white, certamente se confundiria com o amarelo da equipe do Mirassol. Diante disso, ele entendeu por bem jogar com a equipe com a cor preta do uniforme. Ele alega também, traz aqui uma indicação que o Mirassol na Série B, com o goleiro Muralha, joga com o uniforme o cinza, né? Portanto, não há que se falar em infração disciplinar por parte do Red Bull Bragantino. Se houve atraso para o início da partida, esse se deu por uma decisão da arbitragem, que não observou de forma coerente a disposição dos uniformes para o jogo, e ao fim imputou uma responsabilidade que não é do Red Bull Bragantino. Pleiteia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e no pedido, ao final, seja absolvido o Red Bull, ou então, em razão do consagrado princípio da eventualidade, caso o Red Bull não seja absolvido, requer seja aplicada a pena mínima pecuniária prevista no artigo 206 do CBJD. Essa é a defesa. Posso ir ao voto já? De fato, acredito que seria de bom tom a distinção entre o branco e o amarelo, porém também o Bragantino, é certo, utiliza-se de uniforme vermelho, há algum outro que poderia se utilizar. Mas o fato mais relevante aqui é que houve uma combinação, um acordo entre as equipes e quais uniformes seriam utilizados. Quando, do começo do jogo, o Red Bull não apresentou um uniforme não correspondente ao que tinha acordado. Diante disso, vou sim condenar o Red Bull Bragantino às penas do artigo 206 pelo fato de ter desrespeitado o que foi pactuado anteriormente à partida. Sub-20, a pena do artigo 206, R$ 150 vezes 5 minutos, 750, como a reincidência, 200, em pena de R$ 1.500. Esse é o voto. Doutor Daniel. Senhor presidente, eu acompanho as ponderações do relator no voto. De fato, o Red Bull não cumpriu o acordado, né? É isso, né? Antes do jogo. Foi muito bem tipificado ainda pela Procuradoria. Então, eu acompanho o voto do relator. A penalização de R$ 1.500 de multa à Red Bull Bragantino. Por unanimidade. Já acabou. Defini? Defini. Acabou?
Olha, daria tempo de eu jogar bola, hein?